Existe um segredo sobre construir casamentos felizes que nem a mídia, nem suas amigas e nem os líderes da sua igreja vão te ensinar. Um segredo que determina como e de que maneira um casamento feliz é construído e como você faz para conseguir isso em sua vida. Nesse breve vídeo eu vou te revelar esse segredo que está por trás de todos os casamentos que dão certo. E ainda vou te revelar um motivo surpreendente pelo qual seu marido se afasta de você e o que você pode fazer hoje mesmo para se tornar a mulher ideal no seu casamento ou futuro casamento, caso você seja noiva. Eu sou a Cíntia Amorim, sou professora e sou casada há muitos anos. E se alguma vez na sua vida você quis entender por que alguns casamentos vão tão bem e outros são só conflitos e brigas, e o que toda mulher deveria fazer para transformar seu lar em um lugar cheio de amizade, companheirismo e carinho, você não pode deixar de assistir esse vídeo. Não importa se você já está sozinha, se é noiva ou até se seja casada. Aqui agora mesmo você vai descobrir uma forma inteligente, recém-descoberta, que estava nas entrelinhas da Bíblia há milhares de anos e que vai permitir que você transforme de uma vez por todas seu casamento, tornando seu marido no homem ideal que você sempre sonhou, porque ele vai sempre buscar te agradar de várias maneiras. Você também vai aprender como uma pequena e simples mudança em você vai fazer você enxergar seu casamento de um jeito diferente, onde você vai saber exatamente o que você tem de fazer para conquistar seu marido. Por sinal, eu posso tirar esse vídeo do ar a qualquer momento, por motivos pessoal ou de negócios. Então, meu conselho é que você o assista até o final, porque só através dele você vai poder descobrir como você pode usar na sua vida o poderoso método que eu vou te revelar, que vai te ajudar a se tornar a mulher ideal para seu marido, mesmo que você ainda não seja noiva e esteja somente se preparando, e que vai te dar de uma vez por todas a certeza de que você está tendo as atitudes corretas e baseadas na palavra de Deus que vão abençoar seu casamento. Sim, eu sei, tudo isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas eu prometo que tudo vai ficar mais claro até o final desse vídeo. Este pode não ser o caminho mais rápido, essa não é a porta larga, mas verdadeiramente é o caminho das soluções duradouras e definitivas. Então, vamos conversar um pouco mais. Você já esteve em situações no seu casamento quando as coisas pareciam bem, um pouco tranquilas, mas lá no fundo você sentia que o seu marido estava distante e isso deixava com aquela dolorosa sensação de insegurança? Ou você já tentou se aproximar e conversar para tentar resolver as coisas entre vocês e percebeu que ele ficava cada vez mais frio, distante e até irritado, só porque você queria conversar sobre o relacionamento? Você já se sentiu perdida, confusa, deprimida e desanimada, sem saber mais o que poderia fazer? Você já sentiu como se lhe faltasse sabedoria sobre como lidar com seu casamento e você agiu por impulso e isso só piorava as coisas? Você, em alguma situação, ficou totalmente confusa, se perguntando se seu marido ainda te ama? Ou se perguntando se realmente o casamento de vocês poderia dar certo, mesmo com tantos conflitos e diferenças? Uma última pergunta. Você, do fundo do seu coração, quis ter a certeza de fazer somente o que é correto para agradar seu marido? De ser esposa ideal, como a mulher de Provérbios 31, e edificar seu lar? Bem, saiba então que você não está sozinha. Muitas outras mulheres estão passando por isso neste exato momento. Como fundadora do blog Mulher Sábia e Virtuosa, centenas de mulheres entram em contato comigo. Elas estão perdidas, confusas, bravas, sem forças para continuar. Relatos como esse acontecem o tempo todo. E garanto que hoje em dia milhões de mulheres já passaram e continuam passando por situações parecidas como a sua. Não é sua culpa e você não está sozinha. Você está prestes a descobrir ensinamentos realmente aplicáveis, simples, eficazes e transformadores e que pouquíssimas pessoas conhecem. Esses ensinamentos são a diferença entre viver um casamento conturbado e viver um casamento pleno e feliz. Esses ensinamentos afetam diretamente o sucesso ou o fracasso de um casamento. E por incrível que pareça, quase ninguém fala sobre isso.
A boa notícia é que se você souber quais são esses ensinamentos e tomar as atitudes acertadas, você pode aprender a fazer direito e errar o mínimo possível, evitando o que a maioria das mulheres fazem, que é se omitir. Você sabia que não fazer nada a respeito de algo que você poderia fazer é tão errado quanto fazer besteira? Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, está escrito que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E neste exato momento você terá a oportunidade de descobrir princípios bíblicos que revolucionam casamentos, que a grande maioria das mulheres não consegue nem imaginar que é possível, porque elas se focam no que não gera resultados. Eu posso dar a certeza de que você também pode ter a felicidade na sua vida. Permita-me contar sobre a história de uma amiga. Enquanto professora, numa das escolas em que trabalhei, eu conheci a Bárbara. Nessa fase eu já havia adquirido um bom conhecimento sobre casamentos. Eu e a Bárbara conversávamos em quase todos os intervalos de aula. Ela era muito querida e muito agradável. Ela estava passando por uma situação extremamente dolorosa, um problema que eu já tinha ouvido de várias outras mulheres. Ela estava casada, mas seu casamento não estava indo bem. Então resolvi escutá-la para entender o que estava acontecendo. Percebi que ela precisava desabafar. Bárbara me disse que no começo do casamento as coisas estavam animadas e pareciam ir muito bem. Eles conversavam sobre seus desejos, seus sonhos, compartilhavam suas experiências. Parecia que tudo ia dar certo, que as coisas estavam se encaixando. Por semanas, tudo parecia perfeito. Eles sentiam saudades um do outro todos os dias e trocavam carinhos. Tinha tudo para ser um casamento perfeito. Pela forma como as coisas estavam indo, eles passariam o resto da vida juntos, construindo uma casa feliz, cheia de amor, carinho e felicidade. Mas foi aí que as coisas começaram a dar errado. Aos poucos as coisas começaram a mudar. Para ela foi meio que repentino. Ela não soube dizer exatamente quando e nem porquê, mas seu marido começou a ficar distante, frio e até um pouco arredio. Ela mal imaginava que aquilo era só o começo. Com o tempo e sua passividade, as coisas só foram piorando. Ela, sem direção, acabou deixando o barco andar, sem atitude. Dias e semanas se passaram e nada melhorou. Muito ao contrário. Ela já estava pensando até em se separar, o que não deve ser nem a pior opção para você. Ela sinceramente tentava entender o que estava acontecendo, porque seu marido estava se afastando, mas ela não sabia o que fazer. Ela não tinha a sabedoria necessária e ninguém nunca tinha ensinado. A culpa definitivamente não era dela, e muito menos do seu marido. Era a falta de sabedoria bíblica, aliada à prática cotidiana, que estavam matando o seu casamento. Ela estava arrasada, perdida e totalmente frustrada. Não era nada disso que ela tinha imaginado para o casamento dela. Ela já estava criando pensamentos negativos de que nunca mais ia ser feliz, que talvez ela estivesse destinada a ficar sozinha para sempre, e que nunca saberia como ter um casamento, um lar feliz, cheio de amor, carinho. Ela estava acordando todos os dias desanimada, infeliz com sua vida. E foi nesse exato momento que conversamos. Para mim foi muito difícil vê-la naquela situação, porque eu gostava muito dela, porque eu já havia passado por isso um dia. Eu sabia como era sentir essa dor. Eu conseguia ouvir nitidamente muita dor na voz da Bárbara, a maneira como as palavras saíam de sua boca enquanto falávamos sobre o seu casamento. Eu já havia passado por isso, essa confusão, essa insegurança. Sabia o quão doloroso é saber que seu casamento está ruindo, que seu esposo parece estar com muita raiva de você. Assim como outros casos que já tinha ouvido, a pior parte de tudo é que ela não fazia ideia do que ela tinha feito de errado e do porquê as coisas só estavam piorando. Sei como é sentir que você não pode fazer nada enquanto sua vida está escorregando pelas suas mãos. Felizmente eu já tinha passado por isso. Eu já estava acostumada com esse tipo de problema que infelizmente é tão comum. Então nós continuamos conversando. Deixei a Bárbara desabafar o quanto ela precisava. Depois dessa conversa com minha colega, eu fui para casa pensando na palavra de Deus, que diz que tudo ocorre para o nosso bem. Eu creio muito na Bíblia e comecei a meditar que tudo que eu tinha passado em meu casamento tinha um propósito, não era em vão.
Eu via problemas como o da Bárbara tantas vezes, tantas mulheres sofrendo por não saber o que fazer, exatamente como eu tinha me sentido um dia. Mas eu consegui encontrar uma forma de erguer meu casamento, de construir um lar cheio de amor e felicidade, e sabia que tudo isso tinha a ver com as promessas de Deus e a forma como a mulher leva isso para a sua vida. Sim, porque poucas mulheres têm o conhecimento prático de ser sábia e virtuosa. Saber quais são os conhecimentos que, por exemplo, a rainha Esther aplicou em sua vida. Coisas que guiam seu casamento na direção correta e que você não vai encontrar em lugar nenhum. Usando todo o conhecimento que pesquisei na Palavra de Deus e em vários livros best-sellers de autores de sucesso absoluto na vida, junto com todos os meus anos de prática no casamento, eu criei uma solução simples, mas extremamente poderosa, que quando colocada em prática funciona para qualquer casamento. O que minha amiga precisava estava ali, na minha frente. Na época eu não sabia, mas eu estava criando um método esposa sábia e virtuosa. Essa é a chave que guarda o segredo para fazer qualquer casamento bem-sucedido. Criar um lar cheio de amor, companheirismo e carinho. Assim que eu expliquei para minha amiga o que ela deveria fazer e como isso iria mudar tudo, ela mudou totalmente sua energia. Eu vi nela um brilho de esperança. Eu não esperava que ela acreditasse em mim tão rapidamente, mas pareceu entender como isso poderia mudar seu casamento. Ela logo soube o que ela deveria fazer de diferente e estava ansiosa para botar o seu novo conhecimento em prática o mais rápido possível. E assim ela fez. Pouco tempo depois, nós conversamos novamente e a história dela começou a mudar. E a cada nova conversa, as coisas estavam indo cada vez melhores em seu casamento. Fiquei muito feliz por tê-la ajudada, por ter conseguido retirar aquele sentimento de culpa dela, aquele sentimento de incapacidade que ela estava sentindo. Hoje ela está muito feliz em um casamento pleno e seu marido a ama profundamente. Eles estão construindo uma família forte e duradoura. Isso porque hoje ela realmente entende o segredo por trás da sabedoria de mulheres como a rainha Esther. Infelizmente, para a enorme maioria das mulheres, as coisas não são tão fáceis assim. A enorme maioria não entende esse método, não entende seus conceitos milenares. A raiz de todo o mal vem da enorme quantidade de informações erradas que as mulheres recebem. Em tudo quanto é lugar, na mídia, nos programas de televisão, nas revistas e centenas de blogs na internet. E até de algumas pessoas que querem te ajudar, mas por não conhecer os conceitos da mulher sábia, acabam te afastando do seu marido. Essas fontes de informações confusas são as culpadas pelos problemas que vemos hoje em dia. Eles estimulam o comportamento das mulheres de maneira absurdamente errada e não ensinam os segredos, as verdades sobre o casamento que toda mulher deveria saber. Muitas vezes é até pior. Eles ensinam as mulheres a darem um tiro no próprio pé e você só percebe depois, quando seu casamento já está indo por água abaixo. Por isso, grande parte das mulheres que estão noivas e casadas cometem erros que aos poucos acabam com as chances delas de construir um lar perfeito, com harmonia e o marido que sempre desejaram. Fico triste ao dizer isso, mas do jeito que as mulheres são educadas hoje em dia, a maioria vai se dar mal em qualquer casamento que entrar. Eu não acho que seja isso que você deseja, certo? Mas a boa notícia é que se você também comete esses erros, e muito provavelmente comete, há maneiras simples e fáceis de superar esse problema. O segredo é você ser capaz de ser uma mulher proativa, atenta, grata e submissa. Entender como seu comportamento e as coisas que você faz afetam seu marido muito mais do que você imagina. Quando você entender seu casamento dessa maneira, você será capaz de criar uma relação em um nível muito maior de empatia com seu marido e ele vai ficar louco para te agradar. Deixa eu explicar um pouco melhor, te revelando um fato pouco conhecido sobre casamentos. Os homens não gostam que a mulher reside a dedicação exclusiva 24 horas por dia. Eles precisam de um tempo livre da relação. Eu sei que existe uma enorme diferença entre a forma que os homens e as mulheres pensam, mas isso não quer dizer que ele não te ama. Quer dizer que cada pessoa na relação tem a sua individualidade. Sim,
Eu sei, não parece ser uma grande novidade, mas um ponto específico sobre o qual estou falando aqui é algo que pouquíssimas mulheres entendem. Isso é absolutamente vital para vocês terem um casamento feliz. Não ter esse espaço é algo capaz de gerar uma sensação no seu marido que pode destruir seu casamento. Ele não sabe te dizer exatamente porque precisa desse espaço e você nem deve questionar. E é isso que mulheres grudentas que destroem casamentos fazem. A individualidade é algo natural. Ele não vai conseguir explicar o porquê precisa disso, mesmo te amando profundamente. Mas posso te garantir algo absurdamente forte para qualquer homem. Deixa eu explicar mais ainda o que eu estou falando, porque é muito importante que você entenda. Preste atenção. Se ele pudesse escolher entre ter uma relação onde ele não tem seu espaço, não possui sua individualidade, não pode liderar, em que é julgado a todo tempo, e ficar sozinho, ele escolheria ficar sozinho. Em outras palavras, os homens precisam de individualidade, ser ouvidos e ter o seu próprio espaço. Assim como a rainha Esther fazia e outras mulheres como Abigail, Ana e Maria, mãe de Jesus. Esse é o segredo. A mulher precisa ser sábia, ouvir com sabedoria, evitando muitos erros e problemas, ter calma, agir de forma estratégica e não por impulso. Esse é o segredo. Agora, você provavelmente acha que tem uma visão muito clara sobre o que o método esposa sábia e virtuosa significa. Mas muito cuidado, essa é uma questão muito mais delicada do que você imagina. Há muitos blogs por aí que te falam coisas nesse mesmo teor. De como atrair um homem para sempre, de como saber o que falar para conquistar um marido. Aqui estou falando de um conhecimento milenar que vai fazer você construir e transformar seu casamento para sempre. Não como alguma das fórmulas milagrosas que muita gente tem vendido por aí, onde para receber suas vitórias você só precisa seguir alguns rituais, fazer campanhas, ser fiel nos dízimos e nas ofertas. É sobre algo que vai te transformar profundamente em um nível que vai te trazer muita alegria interna. Presta atenção, o foco é você, não o seu marido. Você se transforma em uma mulher sábia, capaz de edificar qualquer lar com amor, conforme a Bíblia nos promete em Provérbios 14. É neste ponto que entra o método esposa sábia e virtuosa. Quando você entender o método, você vai ter outra visão do mundo e do seu casamento. Você será capaz de começar no mesmo dia a melhorar o seu casamento. E só vai ficar melhor a cada semana. E seu marido nunca mais vai pensar em deixá-la, porque somente você será capaz de confortá-lo de maneira única. Então, como funciona o método esposa sábia e virtuosa? Para você entender totalmente e não ficar nenhuma dúvida, aqui vai um exemplo. Recentemente eu compartilhei o método com uma mulher que estava muito desanimada com o seu casamento. Sentiu que o seu casamento aos poucos estava se desmanchando e precisava de alguma ajuda. Após compartilhar alguns ensinamentos com ela, era como se a fórmula secreta para construir bons casamentos tivesse se revelado diante dos seus olhos, como um passe de mágica. Coisas que antes costumavam confundi-la, como algumas ações do seu marido, começaram a fazer todo o sentido do mundo. Quando ele estava frio, distante dela, por exemplo, ela já sabia exatamente por que aquilo havia acontecido e o que ela tinha feito para que ele ficasse daquele jeito. Então ela começou a fazer pequenas mudanças que o método sugere. Eram coisas bem simples, como, por exemplo, deixar ele desabafar sem dar qualquer conselho, e outras pequenas mudanças de atitude, como algumas críticas que eram frequentes. Todas essas e outras pequenas dicas começaram a gerar uma grande e positiva mudança na atitude dele. E antes que ela pudesse perceber, a relação entre os dois mudou da água para o vinho, e as coisas só ficavam cada vez melhores. E as coisas só iriam melhorar com o tempo. O relacionamento deles melhorou em mais amor, carinho e companheirismo. Sabe por quê? Porque todos nós queremos alguém que nos entenda de verdade, que nos trate bem e que nos dê o espaço que precisamos para crescer na relação. Essa é a forma como a mulher virtuosa edifica seu lar, criando uma conexão profunda com seu marido, de uma forma que ele nunca vai ficar em dúvida de que ele está com a pessoa certa. E
pode acreditar, como toda mulher precisa disso, todo homem também precisa, inclusive o seu, caso você já seja casada, ou seu futuro marido, caso você seja noiva. Agora, o ponto é, poucas mulheres realmente entendem profundamente o método esposa sábia e virtuosa. Através das suas palavras, atos e gestos que ele ensina, seu casamento só vai melhorar. Essa questão delicada foi responsável por muita frustração na vida de milhares de mulheres como você, sabe? E garanto, se você dominar um método esposa sábia e virtuosa, você vai ser capaz de edificar seu casamento. Você terá em suas mãos os ensinamentos mais sábios e mastigados para deixar seu marido apaixonado por você. Quando eu vi como esses conselhos funcionaram bem para as mulheres que eu apresentei, algo dentro de mim me disse que eu tinha o poder de ajudar a transformar a vida de milhões de mulheres. E não só delas, de todo o lar que elas fazem parte. Eu tinha esse poder, essa informação. Nessa hora eu decidi que eu faria de tudo que eu estivesse ao meu alcance para que eu pudesse mostrar o maior número possível de mulheres como elas podem vencer facilmente a barreira que existe entre conquistar um casamento feliz e criar um casamento sem amor, sem carinho. Imediatamente eu comecei a testar o método com várias amigas, para ver se elas também teriam bons resultados. Eu decidi testar o conselho para mulheres que estivessem em qualquer uma das situações dessas que eu vou te falar agora. Por exemplo, se ela estivesse em um ótimo casamento, mas de repente o marido se afastou sem que ela soubesse o porquê. Se ela tivesse o costume de dizer coisas e fazer coisas que ela achava que seu marido gostava, mas que na realidade servia apenas para irritá-lo. Caso ela estivesse noiva e estivesse se preparando para um casamento, mas não tinha muita informação prática sobre a conduta da esposa cristã. Caso ela estivesse em um casamento que parecia tudo certo no início, mas que com o tempo tudo tinha mudado para pior. Os casais recém-casados que logo nos primeiros meses encontraram sérias dificuldades de adaptação. Muitas mulheres já passaram por situações assim e já testaram o método esposa sábia e virtuosa em suas vidas e quase que imediatamente perceberam incontáveis melhorias e benefícios. Os resultados que comecei a escutar foram realmente incríveis. Então eu resolvi aperfeiçoar cada vez mais o método esposa sábia e virtuosa, conforme eu recebi o retorno de todas as mulheres que eu tinha contato. E fui tentando tornar o método cada vez mais eficiente. Escrevi e reescrevi partes inteiras do método. Incluí algumas coisas para deixar ele ainda mais poderoso. Até que finalmente ele estava completo, do jeito que está hoje. Tenho certeza que o método esposa sábia e virtuosa tem o poder de mudar a vida de milhões de mulheres. Eu só precisava continuar compartilhando ele com mais e mais mulheres. E caso ele continuasse a se espalhar como estava se espalhando, eu conseguiria atingir meu desejo e acabar com as maiores dificuldades que as mulheres têm no casamento. Assim eu comecei a distribuir os ensinamentos desse método com mais pessoas. Comecei a receber vários e-mails de amigas e de outras mulheres desconhecidas, dizendo que o material que enviei para elas foi um marco divisor de águas em suas vidas e que foi crucial para que elas não se separassem. Eu posso dizer que estava muito feliz por tê-las ajudado. E agora eu vou falar algo que eu tenho certeza que você vai gostar. Quanto mais você usar o método, melhor seu casamento vai ficar. Você vai poder alcançar um nível de amor, respeito, carinho e felicidade no seu relacionamento que você nunca imaginou que fosse possível. O método não se trata de um bicho de 7 cabeças que você vai demorar meses para colocar em prática. De verdade, ele é simples e prático. Inclusive está cheio de exercícios que você pode começar a usar hoje mesmo. Imediatamente você começa a ver os incríveis resultados na forma como você se relaciona com seu marido. Não importa se você já está casada, ou se ainda é noiva, ou se deseja apenas preparar para ser escolhido. Você será, sim, capaz de se preparar e saber exatamente o que fazer quando o seu dia chegar. Você será capaz de deixar seu marido sempre feliz por estar ao seu lado.
eu devo admitir que estou extremamente animado e feliz para que você tenha esse guia em suas mãos. Esse é exatamente o tipo de ingrediente que gera mudanças poderosas no casamento. Se você quer gerar fortes sentimentos de amor e carinho no seu marido, você precisa saber como agir como uma mulher sábia e virtuosa. Imagine nunca mais ter que lidar com aquele jeito frio e distante dele novamente. O que na verdade é apenas uma maneira de falar sem usar as palavras. Estou irritado, mas não quero falar sobre isso. Quando você souber como agir, situações desagradáveis como o silêncio repentino dele serão coisas do passado. E não precisa nem perguntar se você quer um homem que goste de te agradar, que faça coisas simples como abrir a porta do carro para você, se arrumar bem para os seus encontros, sair com você para namorar, te ajudar nas tarefas diárias, exercer o sacerdócio do lar, te acompanhar com alegria aos cultos e que fizesse de tudo para mostrar que realmente se importa com você. Esses são os tipos de coisas que os homens fazem quando eles realmente gostam de você e quando estão felizes com você. Você vai notar essas e outras mudanças fantásticas no seu parceiro quando você começar a usar o método esposa sábia e virtuosa. Você será então uma daquelas mulheres que dizem que tem um casamento incrivelmente abençoado e que tem um tipo de relacionamento que todas as mulheres de Deus tanto sonham ter um dia. Com a diferença que no seu caso não é sorte, é sabedoria. Enfim, posso dizer que esse método é completo em entender exatamente o que uma mulher sábia como a Rainha Esther faria. Por muito tempo eu quis entregar para as mulheres, assim como eu já precisei. E agora você também pode ter acesso a ele e começar a ver os resultados no seu casamento o quanto antes. Então, sem ficar me estendendo mais, eu estou muito animada para te apresentar o método Esposa Sábia e Virtuosa, o guia que qualquer mulher precisa para poder entender, conquistar e manter seu marido. Com vários anos de experiência e prática transformando a vida de muitas mulheres espalhadas pelo Brasil e até fora, como uma amiga da Inglaterra, eu descobri que o método Esposa Sábia e Virtuosa é o fator número 1 para o sucesso ou fracasso das mulheres, tanto quando você está se preparando para um casamento ou quando você já está nele e precisa melhorá-lo. Com esse método completo, eu praticamente te pego pela mão e te mostro passo a passo como criar um casamento onde seu marido fica 100% contente com sua relação e busca te agradar muito mais. Esse guia não é nenhum livro tipo Transforme Sua Família que vai ficar te enrolando por muito tempo, para depois não levar a lugar nenhum. Trata-se de um método escrito de forma concisa, direta, porém reveladora. Nele, a teoria está aliada à prática, para que você não somente admire a mulher de Provérbios 31, mas aprenda a ser como ela foi. Deixa eu te falar então algumas outras coisas bem interessantes que você vai encontrar neste método. Primeiro, você aprenderá os 4 segredos fundamentais para construir um casamento duradouro e feliz como você nunca imaginou. Assim, você terá uma base, aliando isso a exercícios práticos, onde você vai poder desenvolver habilidades relacionadas a esses 4 segredos. Só isso já transforma totalmente sua vida para sempre. Você também aprenderá como desenvolver uma habilidade que vai te comprometer a vencer em seu casamento, algo que a maioria das mulheres não tem, e isso acaba fazendo o casamento delas cair em desgraça. Você também aprenderá como se comportar em algumas situações onde a maioria das mulheres acaba destruindo seu casamento por acidente. Situações que você nunca entendeu antes, como quando em algum momento ele ficar calado e não quiser conversar. Você aprenderá também a encorajá-lo da maneira certa, gerando muito mais empatia entre vocês, criando um lar harmonioso. Outra coisa que você irá encontrar são formas de deixar a sua luz individual, sua personalidade brilhar, de forma a deixar seu marido encantado por você. Sim, você aprenderá a ser admirável e será elogiada como a mulher de Provérbios 31. Depois disso, ele sempre vai precisar estar perto de você para se sentir completo. Você será como uma esposa desejável,
descrita no livro de Cantares. Se você quiser que seu marido te veja como alguém ideal para estar ao lado dele, você tem que ler isso. Você também aprenderá como uma simples mudança na sua forma de pensar pode levá-la rapidamente a ser uma esposa muito mais sábia e virtuosa, uma mulher capaz de se apropriar da promessa da Bíblia descrita. Acredite, é muito mais simples do que você imagina. Por acaso, você já orou pedindo uma coisa e recebeu exatamente o contrário? Exatamente o que não queria? Nesse método há um bônus especial, onde você aprenderá conceitos importantes como o da oração positiva. Desta forma, você aprenderá a orar de uma forma muito mais eficaz pelo seu lar, levantando-se como uma guerreira ungida no seu lar, destruindo fortalezas e estabelecendo a paz dentro da sua casa. A cada capítulo, você também vai conhecer erros comuns que a maioria das mulheres costumam cometer e que você deve evitar a todo custo. Erros tão antigos, mas ainda muito destrutivos. Você aprenderá o que Sara, Jezabel, a esposa de Jó e tantos outros personagens da Bíblia fizeram e que você também faz sem perceber. E o pior, aprendemos isso no dia a dia, como se fosse uma grande verdade. Você verá por que dizer que a mulher tem 90% de razão no casamento é perigoso e até antibíblico. Você vai perceber que até mesmo mulheres que se dizem ótimas esposas cometem esses erros e nem percebem. Esses erros que afastam completamente e silenciosamente os seus maridos. Você também aprenderá a criar uma autoconfiança indestrutível e receberá uma ferramenta fantástica para desenvolver sua autoestima. Afinal, a Bíblia é muito clara em ensinar que devemos nos amar antes mesmo de tentar amar o outro. Você finalmente descobrirá porque às vezes se dedica tanto a alguém e essa pessoa simplesmente não valoriza o que você faz, ou pior, fica com raiva de você. E entenderá como isso está diretamente ligado ao segundo maior mandamento que Jesus nos deixou. Acredite, você vai atrair seu marido para perto de você por tempo indeterminado. Você encontrará isso e muito mais nesse poderoso método. O método esposa sábia e virtuosa é indispensável para fazer seu marido te amar pelo que você realmente é, de uma maneira sábia. Agora, eu vou responder algumas perguntas que algumas mulheres já me fizeram, porque talvez você tenha as mesmas dúvidas, ok? O método esposa sábia e virtuosa pode funcionar de verdade para você? Quando comecei a oferecer esse método para as mulheres, eu sabia que ele teria algum impacto, mas eu não imaginava que ele mudaria a vida de tantas mulheres da água para o vinho. Outra surpresa foi a quantidade de diferentes maneiras que essas mulheres começaram a usar esse método nas suas vidas. Não importa a situação que está o seu casamento, ele vai te ajudar. Então sim, ele não apenas pode, mas deve funcionar para você também. Mas será que o método da esposa sábia e virtuosa é para você? Sinceramente, eu acho que pode ajudar todas as mulheres que estão em casamento ou estão se preparando para tal. Algumas mais, outras menos. Agora, realmente, caso você já tenha um casamento plenamente feliz, um lar cheio de amor, carinho, atração, amizade e respeito, então o método não foi feito para você. Ou se você já está casada com a sua cara metade e não tem dúvidas de que vão envelhecer juntos e felizes. Ou se quando você está junto com seu marido nunca rola nenhum desentendimento, estresse ou frieza da parte dele, então o método não foi feito para você. Ou se você sabe exatamente o que precisa fazer em cada situação para que seu marido sinta-se completo com você. Nesses casos, repito, esse método realmente não foi feito para você. Esse método é para você somente se você tem medo de ficar sozinha, se você tem tido dificuldades em manter seu casamento, se no começo do seu casamento foi bem, mas o tempo seu marido foi se afastando e ficando frio e você não entende por quê, se você não consegue manter uma conversa amigável com seu marido, se você está perdida, confusa, brava e não sabe mais como continuar seu casamento, se você acaba se sentindo culpada e agindo por impulso, e isso só piora as coisas. Se você é noiva e tem dúvida de como começar na maneira certa um casamento pleno e feliz, como ser uma mulher segundo o coração de Deus. Se você tem medo que seu casamento acabe antes que você possa fazer alguma coisa para melhorar.
Se você teme que seu marido possa desenvolver sentimentos por outras mulheres por causa da sua rotina desgastante, nesses casos, o meu maior desejo é te ajudar a dar a volta por cima, te ajudar a se transformar na mulher capaz de conseguir criar um casamento que você merece, na mulher de Provérbios 31, nosso referencial de fé. Esse método é como se eu estivesse trabalhando junto com você, do seu lado, para estar certa de que você vai desenvolver essa habilidade incrível de transformar seu casamento. O que eu quero é te pegar pela mão. Isso aí levaria de onde você está agora até onde você sempre quis chegar. Então, se você quer um casamento duradouro, verdadeiro, onde você está presente de forma única na vida do seu marido, como você sempre sonhou, então este método é para você. E aqui está como você pode começar a usar o método da esposa sábia e virtuosa hoje mesmo. Essas são as opções que você tem agora. Opção 1. Você pode passar meses estudando a Bíblia, como eu estudei. Pode ler dezenas de livros, como eu li, e pedir a Deus que lhe ajude a enxergar as coisas que Ele me permitiu ver. Afinal, foram inúmeras as leitoras que me deram testemunho dizendo: puxa, isso estava na Bíblia, eu já tinha lido, mas nunca tinha percebido. Opção 2. Você poderá contratar uma terapeuta particular e cruzar os dedos esperando que ele seja um cristão comprometido e conheça os mesmos segredos que eu descobri sobre casamentos que dão certo. Mas eu também te adianto que acho muito pouco provável que ele tenha a experiência pessoal que eu tive desenvolvendo o método que eu uso hoje. Até porque é que eu passei anos estudando e aplicando conceitos para saber qual exatamente dão mais resultados práticos. Mas, para sua sorte, agora eu vou te oferecer uma opção muito melhor do que essas duas. A terceira opção é a seguinte: eu coloquei todo o método completo que eu desenvolvi dentro de um guia prático e fácil de ser lido, e que você pode baixar ele agora e já começar a tirar proveito dele hoje mesmo. Você pode colocar em prática. O guia do método Esposa Sábia e Virtuosa vem no formato PDF para que você possa baixar em apenas alguns minutos, independente de onde estiver, seja viajando ou na sua casa. Tudo isso para que você possa assumir o controle do seu casamento. E para você não ter dúvida alguma, eu me senti na obrigação de ainda incluir 6 bônus que você vai adorar, para que você nunca mais cometa os mesmos erros que a grande maioria das mulheres cometem em seus casamentos, e que você também deve cometer hoje algumas vezes. Deixa eu explicar que bônus são esses. O primeiro bônus é uma lista de exercícios criados para você revisar os principais conceitos que farão seu casamento feliz. Tudo o que precisa fazer é ler o tópico referente ao dia do mês, refletir sobre isso e começar a colocar em prática em minutos, para que seu marido comece a perceber mais valor em você e começar até a dar mais e mais carinho e atenção. Esse bônus custa sozinho R$19,90, mas eu vou dar ele de graça para você. No segundo bônus que eu vou te dar, eu vou te entregar alguns exercícios, algumas ferramentas de coaching que irão lhe ajudar a alcançar seu objetivo de ser mais sábia e uma felicidade muito maior. É algo que, se posto em prática, te levará a outro nível de maturidade mental. Esse bônus tem um valor especial para mim, faz parte da minha jornada. Levei anos testando os exercícios mais práticos e mais eficazes e eu tinha decidido não vendê-lo, mas eu vou deixar você levar de graça. O terceiro bônus vai te trazer uma visão geral de todo o método, em apenas uma folha, os principais pontos-chave que você pode imprimir e visualizar sempre que desejar. Esse mapa mental hoje vale R$15, mas mais uma vez eu vou deixar você levar de graça. O quarto bônus é incrível, é o e-book da oração eficaz. Eu já comentei um pouco dele antes. Aqui vamos abordar 8 princípios que tornarão sua prática diária de oração mais eficaz. Você aprenderá conceitos que lhe ajudarão a evitar erros que atrapalham suas respostas. Somente esse e-book, que sozinho já é muito bom, está por R$29,90, mas dessa vez eu vou te deixar levar de graça. Conversando com dezenas de leituras do blog e também do método, eu percebi como as mulheres precisavam desenvolver a autoestima para se tornarem mais confiantes e atraentes para seus parceiros.
Este foi um material feito sob medida para atender às necessidades das leitoras e que está produzindo resultados surpreendentes. Somente esse e-book, que sozinho já é muito bom, está por R$ 27,00, mas hoje ele também é seu de graça. Quando você tiver tudo isso em mãos, assim como outras mulheres que tiveram a oportunidade de ler esse guia, você vai notar resultados extremamente expressivos em pouco tempo. No início, muitas mulheres duvidaram, mas isso só até elas começarem a ver os resultados. Quanto tudo isso vale para você? Ter em mãos a verdade nua e crua sobre casamentos, tudo com sólidos fundamentos bíblicos, o que realmente você precisa fazer para transformar seu casamento e edificar seu lar. Conhecimento no qual a maioria das mulheres faria de tudo para obter, por um preço menor que o retiro de casais. Você não concorda que tudo o que eu falei vale pelo menos essa pequena quantia? Eu posso te afirmar que todas as mulheres casadas precisam conhecer esse método. Todas as mulheres que acreditam que o seu lar é uma extensão do reino de Deus, elas precisam conhecer o que é necessário para transformar seu lar em um lugar onde a felicidade e a alegria reinam. É por isso que eu quero tanto que você use esse conhecimento para alcançar esse tão desejado tipo de casamento, onde todos são felizes e a palavra de Deus é vivida na prática. Se você prometer que está pronto para usar o método Esposa Sábia e Virtuosa, então é hora de dar as boas-vindas à minha comunidade e conhecer esse método. Enfim, quanto tudo isso vai custar? Bem, para minha sorte e para a sua também, tudo o que eu fiz até hoje foi com amor e dedicação. Foram dezenas de livros e experiências próprias e de outras mulheres e reflexões que tive nessa jornada, sem falar em todas as mulheres que eu aconselhei na prática para criar a base desse método. Como disse antes, eu realmente quero ajudar o máximo de mulheres possível a ter um casamento que elas merecem. Quero fazer isso com minha contribuição para o reino de Deus. Eu tenho certeza que esse conteúdo de valor poderia ser encontrado em um congresso de casais, mas isso lhe custaria pelo menos R$ 500 de inscrição, fora as despesas com hospedagem, deslocamento e todo o tempo que você teria que dedicar ouvindo uma tonelada de conteúdo teórico para só depois tentar se lembrar de colocar algo em prática. Mas como sei que esse valor pode ser alto nesse momento para você, você não vai precisar investir esse valor. E nem R$ 197,00, que era o valor que eu pretendia cobrar por esse método. Pois bem, eu vou te dar a oportunidade de baixar o método Esposa Sábia e Virtuosa agora. E ainda você vai receber de graça os planos incríveis para poder começar a transformar seu casamento para sempre, a partir desse momento. E já começar a notar resultados hoje mesmo, por um investimento único de R$ 67,00. Por que apenas R$ 67,00? Eu estou cobrando esse valor incrivelmente baixo por 3 motivos. Em primeiro lugar, porque, como já falei, depois de ter ajudado algumas amigas, é uma realização pessoal poder ajudar o maior número de mulheres possível, e por isso não poderia deixar o preço como um empecilho. Em segundo lugar, esse valor afasta as mulheres que são somente curiosas, aquelas que querem receber, não trabalham, mas não colocam nada em prática. Quero atrair somente as mulheres que estiverem realmente comprometidas a colocar em prática tudo que eu demorei tanto tempo para desenvolver. O valor de R$ 67,00 coloca esse guia ao alcance de praticamente qualquer mulher. Até mesmo aquelas que estão um pouco mais apertadas terão condições de comprá-lo. E como eu tenho certeza do poder da transformação que o método Esposa Sábia e Virtuosa pode gerar na vida das mulheres casadas, experimente o método e coloque em prática durante 30 dias. E se por acaso dentro desses 30 dias você achar que ser sábia é trabalhoso para você, basta você enviar um e-mail e eu devolverei cada centavo do seu investimento, sem enrolação, sem questionamentos. E se isso acontecer, o que sinceramente eu duvido muito, porque de verdade o método é muito prático, mesmo assim vou te deixar ficar com tudo de graça, o guia completo e mais todos os bônus. É simplesmente a melhor garantia em um produto que você poderia sonhar. Ou seja, é completamente impossível você sair perdendo. Você já viu garantia dessas por aí? Isso é a forma que eu encontro de mostrar para você como eu tenho confiança absoluta no método Esposa Sábia e Virtuosa. Esse método já funcionou para muitas mulheres e vai funcionar para você também. Essas mulheres hoje desfrutam de um casamento onde há muito mais felicidade. Eu quero ajudar você a dar esse primeiro passo
e agora você tem uma decisão a fazer que mudará a sua vida. Você pode querer um método totalmente prático, mais meus vários hormônios totalmente de graça, que vai transformar a sua vida completamente, ou você pode continuar fazendo o que sempre fez, esperando que os resultados sejam diferentes. Quero compartilhar com você uma frase que literalmente mudou minha vida. Eu a repito sempre: tudo que puder fazer ou sonhar que pode, comece a fazer. Independente de qual seja o seu sonho em relação ao seu casamento, comece a realizá-lo imediatamente. Você sabe uma coisa que eu aprendi em relação aos milagres que marcou minha vida? Eles só chegam até você quando você dá o primeiro passo em direção a eles. Enfim, essa é a mensagem que eu gostaria de te passar. Na sua frente é uma solução que pode transformar de modo definitivo o seu casamento. Um método que vai trazer mais alegria, amor, carinho e companheirismo para seu lar. Você possuirá um brilho de autoestima que vai chamar a atenção do seu marido de modo único. Você será admirável, digna de elogios como a mulher de Provérbios 31. De verdade, esse sentimento de admiração do seu marido não tem preço. Imagine você em um casamento do jeito que você sempre quis, com seu marido ao seu lado, construindo uma família maravilhosa. Essa é a chance que eu estou lhe dando nesse momento. Não perca essa oportunidade. Lembre-se que este momento é o que vai determinar se você terá um casamento duradouro e feliz, ou se você continuará com as mesmas dificuldades de 99% das mulheres casadas têm em suas relações. E se você chegou até aqui e estamos conversando ainda, é porque você quer mudar. Agora, só depende de você dar esse primeiro passo e cruzar a linha rumo a um casamento, um marido e um lar, cheio de amor, carinho e companheirismo. Um casamento construído na rocha, alicerçado na palavra de Deus. Então, clique no botão "Quero conhecer o método" logo abaixo e aproveite essa oportunidade enquanto ainda tem. Se você ainda não tomou a decisão, não tem problema, mas não esqueça que pode ser que você nunca mais terá essa oportunidade de novo. Agora, se você já tomou a decisão, seja bem-vindo à minha comunidade das mulheres sábias e virtuosas. Vamos juntos alcançar os resultados que você sempre sonhou. Se você chegou até aqui, quero agradecer você por ter assistido esse vídeo e gostaria de lembrar que as informações práticas sobre como construir um bom casamento contidos nesse método são informações que centenas de mulheres já usaram. São baseadas na experiência de Esther, Ruth, Abigail, Maria. São conhecimentos comprovados que você não vai encontrar mesmo que leia uma dezena de outros livros, blogs e programas de televisão. E fora isso tudo, eu estou te dando 100% de garantia. Ou seja, você não tem absolutamente nada a perder e ainda estará levando um produto que pode mudar a sua vida. Tudo por apenas R$ 27,00. Clique no botão "Quero conhecer o método" para ter acesso imediato. Muito obrigada novamente por ter assistido esse vídeo. Nos vemos do outro lado. Ainda tem dúvida? Então olha o que as mulheres estão dizendo sobre o método Esposa Sábia e Virtuosa. Olá, meu nome é Keila. Estou aqui hoje para dar o meu depoimento a respeito do método Esposa Sábia e Virtuosa. Tomei conhecimento do método através de propaganda do Facebook. Resolvi então adquiri-lo visando coisas novas para o meu casamento. E o método foi um verdadeiro presente para a minha vida. Nele aprendi ferramentas e técnicas que, se aplicadas com amor, dedicação e disciplina, estão fazendo uma verdadeira revolução no meu relacionamento. Então, você que é mulher, eu super indico a leitura do método Esposa Sábia e Virtuosa, porque com ele você vai aprender a mudar seus comportamentos, mudar suas atitudes e se tornar a esposa sábia e virtuosa que a Bíblia nos ensina a ser. Todo o método é bem didático, fácil de entender e tudo dentro da palavra de Deus. Então, para mim, o método foi um verdadeiro presente. Super indico a leitura, estou muito feliz. Meu nome é Lorena, eu namoro tem 2 anos e 6 meses. E é um relacionamento muito saudável, a gente se dá muito bem. Só que de uns tempos pra cá, a gente tem discutido muito.
Eu tenho sido muito autoritária, eu tenho cobrado demais e isso fez com que ele terminasse comigo. E eu pensei, não, daqui 3 dias ele vai estar aqui de volta. Só que não, passado 3 dias, ele chegou até minha mãe, conversou com ela e falou que tinha optado por terminar mesmo. Aí eu desesperei. E falei, não, não vou deixar acabar por culpa minha. Eu posso ser melhor. Fui na igreja, comecei a orar, comecei a pedir a Deus. O líder chegou até mim e falou que estava muito feliz de me ver ali. Só que estava faltando alguém, que no caso era ele. Perguntou cadê ele. Eu falei que eu não saberia responder, que não estávamos mais juntos. A única coisa que ele virou pra mim e falou assim: Deus sabe de todas as coisas. A mulher sábia edifica sua casa, e a tola, com a própria mão, a destrói. E eu fico isso na cabeça. Eu falei, eu quero ser a mulher sábia. E nisso, todos os dias, pedindo a Deus pra me dar uma direção. Chegou, passaram 2 dias, eu procurei ele, nós conversamos. Ele resolveu me dar mais uma chance. E não só uma chance pra ele, mas uma chance pra mim, pra poder ser melhor pra mim mesmo. E foi aí que eu falei, eu quero ser uma mulher sábia. Digitei no Google, como ser uma mulher sábia. Digitei no Google, como ser uma mulher sábia. Num dia só já li o livro, no outro já comecei a colocar em prática, 2 semanas já colocando em prática. Tem horas que a gente pensa em desistir. Hoje mesmo eu pensei em desistir, sabe? Só que ajoelhei, pedi a Deus, falei, não, não vou desistir, porque é o meu relacionamento, é a minha felicidade que tá em jogo, e vale a pena, vale a pena. Quando é de Deus, vale a pena. E eu indico todo mundo a ler esse livro, que é maravilhoso, não só para o seu relacionamento, como pra gente mesmo. Foi tudo de maravilhoso e não tá 100% ainda, tá 70%. Mas eu tô tendo paciência e tô colocando em prática. E eu sei que no final vai ser muito bom e vai dar tudo certo. Boa noite, meu nome é Simone, eu tenho 33 anos de idade, eu tenho com meu esposo 16 anos de relacionamento, sendo 6 de casamento, nós temos 2 filhos, então resolvi fazer esse curso, né? Graças a Deus, Deus colocou na minha vida esse curso para que eu possa edificar a minha casa, o meu lar, pois eu vivo uma luta muito grande com meu esposo, né? Eu vivo um jugo desigual, meu esposo não é cristão. Meu esposo é muito apegado às coisas do mundo. Então, assim, né? Graças a Deus, Deus está me edificando, eu fazendo esse curso para poder me dar mais uma ferramenta nessa batalha. Né? Que eu sei que eu não batalho contra ele, eu batalho no que age sobre ele. Graças a Deus, me deu esse entendimento e a partir de então eu parei de sofrer na carne. Né? A batalha é espiritual e eu sei que a minha vitória está próxima, então eu não vou desistir. Então esse curso veio para me ajudar. Né? A gente não tem que apelar para o divórcio, pois é isso que o inimigo quer. E a família é a instituição sagrada de Deus. Então, nós como mulheres, né, querendo ser sábias, né, a gente tem que ter ferramentas para poder ajudar a gente nessa luta, tá? Então, eu deixo aqui o meu depoimento, estou gostando muito do curso, o curso está me edificando demais, me ajudando a lutar. É mais um instrumento que Deus me apresentou para essa guerra. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui gravando o meu depoimento. Oi, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu nome é Fátima, eu vivo na Inglaterra, sou casada, tenho 3 filhos e houve um livro maravilhoso que chegou na palma das minhas mãos, que se chama O Método da Esposa Sábia e Virtuosa, e eu estou aqui para falar dele. Um livro maravilhoso que tem abençoado bastante a minha vida, que tem me levado simplesmente ao ponto da confrontação, porque esse livro ele tem feito eu olhar para mim mesma, ele tem feito eu tomar umas posições que eu relutei por muitos anos de fazer. Esse livro ele me mostrou
o quanto é importante a gente se conhecer, o quanto é importante a gente olhar para nós e não olhar para os outros. A dita trave nos olhos. Esse livro me fez ver isso com mais clareza, com muita mais clareza. Eu tenho vivido experiências maravilhosas e olha que eu só comecei a ler o livro. Eu estou simplesmente no primeiro capítulo, mas o pouco que eu tenho colocado em prática, e atenção, eu vou repetir, o pouco que eu tenho colocado em prática, porque o segredo é esse, é colocar em prática, não é somente ler e tá lá e fica na cabeça e passa hoje, passa amanhã e nada acontece. Não, é você colocar em prática no dia a dia. Primeiro porque você vai ter que ser muito vigilante, porque as coisas vão acontecer assim, ó, sabe? As coisas vão acontecer assim num estalar de dedos, quando eu falo que a situação tá ali, você tem que resolver a situação de uma forma muito sábia mesmo. Entendeu? E eu não vou falar que você vai acertar na primeira, na segunda, na terceira, pode até demorar umas 20, 30, 40 vezes, mas que você pratique. E você vai ver que você vai ver resultados maravilhosos, você vai ser feliz, a sua casa vai ser feliz e vai ser uma maravilha. Pegue esse livro, leia, faça os exercícios. Uma bênção, uma bênção, uma bênção. Que Deus continue dando essa mulher, Cíntia, que Deus continue te dando sabedoria para continuar escrevendo e chegando em tantos lares que necessitam de ouvir algumas coisas que às vezes, muitas vezes não são faladas em lugares que a gente frequenta. Então, que Deus te abençoe, que Deus faça você prosperar bastante. E mulher, pegue esse livro.